Osteoporose é só coisa de idoso? Em várias situações, a osteoporose pode acontecer em pessoas jovens, e é isso que eu quero conversar com vocês. A osteoporose é uma doença silenciosa, você só descobre quando o osso está muito fraco ou quando você tem alguma fratura aos mínimos esforços. Por isso é importante, se você tem algum fator de risco, que esses que eu vou comentar a seguir, você procurar o seu médico e verificar da necessidade de fazer um exame chamado densitometria óssea, que é o único exame que consegue detectar a força do teu osso e, consequentemente, se você tem osteoporose ou uma tendência a ter essa osteoporose. Quais são esses fatores de risco? Primeiro, história familiar positiva. Então, se a tua mãe, os teus pais tiveram osteoporose, é importante mesmo antes da terceira idade você ficar atento e conversar com o seu médico se tem indicação de fazer um medicamento. Segundo, magreza excessiva. Os hormônios esteroides, que são tão importantes para a massa óssea, principalmente o estradiol, eles necessitam que tenha uma sobra de gordura no corpo. Então, pessoas muito magras podem ter o osso fraco ou por destruição do osso, que a gente chama de osteoporose propriamente dita, ou por uma baixa massa óssea, ou seja, o osso sequer conseguiu formar adequadamente. Grandes erros alimentares também podem causar isso. Então é muito comum jovens e adolescentes magros, fazendo dietas doidas ou apenas com restrição alimentar e que desenvolve um osso muito fraco. Grandes deficiências de vitamina D e cálcio também podem causar um osso fraco, né? Então, nesse período de lockdown, de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, é importante avaliar a vitamina D, pelo menos. E se a tua vitamina D está baixa há muito tempo, fazer este exame de densitometria óssea para avaliar se não há uma osteoporose. E principalmente a questão das deficiências hormonais. Homens que têm pouco hormônio masculino, seja por qualquer causa, obesidade, doença no testículo, por alcoolismo ou por uma doença hipofisária, podem, ao ter pouco hormônio masculino, ter uma massa óssea muito baixa. E mulheres também. Às vezes mulheres com anorexia nervosa, com problemas na hipófise, problemas no ovário, também podem ter uma baixa óssea importante. O osso, quando enfraquece, não tem nada para que ele volte ao normal. Existem tratamentos para que ele pare de piorar. Por isso é muito importante o teu diagnóstico precoce. Então, se você tem qualquer um desses fatores de risco, magreza, alteração hormonal, história familiar, etilismo, falta de vitamina D, converse com seu médico se mesmo antes dos 60 anos de idade não é interessante você fazer o exame de densitometria óssea.